Mensagem do dia 20/11 de 1996. Será como a areia do mar a quantidade que irá se perder. O pai fala: quando se trata de assunto sério, como agora o que vou escrever, é um compromisso muito sagrado. Conversar com Jesus é um privilégio para um homem tão pequeno diante de sua divindade e poder. Por isso, meu Deus, agradeço-vos. Amém. Não é a luz que se afasta do homem, é o homem que se afasta de mim. Quando falei a Pilatos, diante dele, que eu era, não me aceitou, porque viu um homem humilde e simples. Mas se me visse com traje elegante e com uma coroa na cabeça, certamente ele mandaria fazer um preparativo para mim com toda a honra. É isto que acontece com os mais fracos, como é o teu caso, meu filho. Não tens diploma e nem carro de luxo, e só falas o que deves dizer a meu respeito. Então fica difícil para ti ser chamado homem letrado ou ilustre. Só eles que estudaram é que são importantes. Mas está chegando o momento que com toda a sua diplomacia vão tremer diante de mim, porque os seus enormes pecados os afastaram para sempre do meu caminho. Bento, filho querido, quantos dedos tem na mão? 5, não é? Vê se eles são iguais. Um é maior, outro é menor e outro mais fino. Porém, todos se unem para pegar as coisas com a mão que os segura. No entanto, esses que se dizem mais inteligentes acham que não precisa dos mais fracos. São só como no caso dos dedos, que um precisa do outro. Onde está a inteligência desses que dizem tão nobres? São para mim os mais fracos de toda a geração, por fazerem opção de pessoas. Anel no dedo, gravata e colarinho branco não significam nada. O rico avarento quis ser assim diante dos seus empregados. No entanto, caiu no inferno, de onde veio pedir que Lázaro viesse a molhar sua língua pela secura que estava passando. É assim, meu filho, que irá acontecer no momento que eu descer do céu com os meus anjos e santos. Nenhum desses que menosprezaram um desses meus pequeninos terão a minha misericórdia. Afastarei para bem longe, onde vai haver ranger de dentes e só escuridão. O caminho que eu deixei era para que todos tivessem vida, mas o diabo roubou a maior parte para ele. Dos 4 cantos da terra, uma parte me pertence, as outras são dele. Este assunto será no juízo final, que está tão perto. Viste, meu filho, o que está escrito? Será como a areia do mar, a quantidade que irá se perder por ter me desobedecido. O número de gente ninguém sabe calcular, só eu sei. Se a vida de cada um que veio a este mundo olhasse só para o meu caminho, jamais alguém se perderia. Mas a ganância, a inveja, o ódio, a pornografia, o escândalo e a desobediência fizeram com que Satanás levasse a maior parte, porque foi ele que ensinou a todos esse caminho, roubando de mim a todo momento. Por isso, o fim está chegando, por não haver mais controle. Obrigado, meu filho. Levantar com um pensamento só em mim é ter certeza de um novo dia que se aproxima. Jesus. Viste, meu filho, no que está escrito? Será como a areia do mar a quantidade que irá se perder por ter me desobedecido. O número de gente ninguém sabe calcular, só eu. Se a vida de cada um que veio a este mundo olhasse só para o meu caminho, jamais alguém se perderia.
Mas a ganância, a inveja, o ódio, a pornografia, o escândalo e a desobediência fizeram com que o Satanás levasse a maior parte. É por isso que muitos vão se perder. Por causa da pornografia, por causa da desobediência. Quantas vezes o pai contou a história dele, da conversão dele. No primeiro dia da sua conversão, o que ele viu, o que ele falou naquele dia para as pessoas. O maior pecado que mais leva as almas para o inferno é o pecado do adultério, é o pecado da carne. Desde o primeiro dia o pai sempre falou sobre isso. E Jesus fala aqui no começo, não é a luz que se afasta do homem, é o homem que se afasta de mim. No primeiro dia o pai falou sobre isso, sobre o pecado da carne, sobre o adultério. E depois, com o tempo, ele foi aprendendo como não cair. Como evitar isso. Não é julgando, como muitos dizem, mas é se afastando dos lugares em que se cometem esses pecados. Se afastar da praia, se afastar do cinema, se afastar do campo de futebol. Tudo isso ele foi pedindo para o profeta. Ele não disse, meu filho, julga esse, julga aquele. Ele disse, se afasta. Só isso. Se afasta. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui na igreja. Não estamos julgando as pessoas. Estamos apenas fazendo o que Deus está pedindo. Se afaste dos lugares onde existe o pecado, onde o pecado predomina. O pecado está no mundo todo. Para onde vamos fugir? O pecado ainda mais forte, o mais que está derrubando as pessoas, está dentro de cada um. Infelizmente. Que é o pecado da desobediência. Como o Zeca falou no começo, só obedece. Não fica questionando. Ah, mas se eu for lá, quem sabe eu converto alguém. Ah, mas se eu andar com ele, quem sabe eu convenço ele. Só obedece. Jesus pediu para o profeta, se afaste desses lugares. A praia é linda, o campo de futebol é uma grama verde linda. O pecado não está no lugar, está nas pessoas que habitam ali, nas pessoas que participam dali. O cinema passa filme até de santo, mas é as pessoas que estão ali. É o pecado que está sendo cometido ali. E é para a gente se afastar daquelas pessoas que estão ali. A praia aqui no inverno não tem ninguém, a gente pode ir até na praia, não é a praia. São as pessoas. E Deus não está julgando as almas, está julgando o pecado. Se você for lá, você também vai cair, porque você não é melhor do que ninguém. A carne é fraca. Ah, mas Jesus andava no meio dos pecadores. Você é Deus? Você tem a força que ele tinha? As pessoas vão olhar para você como se olhavam para Jesus? Alguma prostituta alguma vez se ajoelhou para ti? Lavou o teu pé? Chorou? Não. Era Jesus. Ela via a santidade nele. E nós temos que ser muito santos, muito puros, para andar no meio do escândalo e não pecar. Pensem bem. Não é a luz que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Nós seremos muito cobrados aqui na igreja. Nossa família vai ser muito cobrada, porque quem mais confiei eu vou exigir. Quando a pessoa não sabe é uma coisa, mas a pessoa que sabe e faz, será muito mais cobrado. Olha o que o pai fala. Quando se trata de assunto sério, o pai era sério nesse assunto. Vocês veem ele falando meias palavras nas homilias dele? Olha o que ele falou hoje. Das vestes. Quando se trata de assunto sério como agora, o que vou escrever é um compromisso muito sagrado, é um compromisso. Eu não posso simplesmente fazer a minha vontade, é um compromisso. Todo batizado é um enviado. As pessoas que não conhecem as mensagens, elas não têm tanta culpa. Mas quando conhecerem as mensagens e vierem para cá, se encontrarem nós no meio da bagunça, o que elas vão ver?
Só mensagens escritas, nada cumprido, nada obedecido, nada foi guardado do que o profeta pediu. Ele faleceu, virou tudo. Agora tudo vale na igreja. Tudo pode. Olhem bem o que Jesus falou. Obedeçam, só isso. Como disse aquela mensagem ali. Se você reclamar da sua mãe e ela morrer, se você... Pensa se Jesus fizesse o que você quer. O que seria já desse mundo? Se não existissem as leis, se numa estrada onde correm os carros, os caminhões, não estiver nenhuma placa, nenhuma sinalização, as pessoas não vão morrer? Não vão bater um carro no outro, um caminhão no outro? Não vão atropelar as pessoas umas às outras? Por que não acontece? Porque existem placas, porque existe sinalização, porque existe limite. Hoje em dia não existe mais limite para as coisas de Deus, para os mandamentos de Deus. Tudo pode. Pensem bem, quando o assunto é muito sério, é um compromisso muito sagrado, é isso que o profeta fazia. Levava isso a sério, um compromisso sagrado. E muitas pessoas vão desistir, vão sair da obra, porque não levam a sério. Não acham que aqui é tão sagrado. Se Deus disse que aqui é sagrado, é sagrado. Se Deus disse que o profeta era o último, é o último. Aquele que procurar se salvar vai se perder. Tem gente que ainda procurando outras mensagens. Eu leio algumas antigas, Nossa Senhora Salete, Nossa Senhora de Lourdes, mensagens antigas, mas agora novas, sinceramente. Se Jesus falou que ele era o último, quem procurar se salvar vai se perder. Pensem bem. Quando falei a Pilatos diante dele quem era eu, não me aceitou. Cristo Rei amanhã, né? Acreditam que essas mensagens é de Cristo Rei? Então por que não acreditam no que ele falou? Que o profeta era o último. Que aqui é o último lugar. Que aqui ele é honrado. Aqui. Não vai vir outro vidente aqui e vai mandar. Não vai vir outra mensagem aqui e mudar o que está escrito. Acredita que ele é rei? Acredita que essa mensagem é de Cristo Rei? Então não faça como Pilatos, que não aceitou Jesus. Te arrependa, faça como São Pedro. Peça perdão e Deus perdoa. Mas cuide porque a pessoa que é orgulhosa, Deus não aceita. Ele só se revela aos humildes. E a humildade, como dizia Santa Teresinha, é a verdade. Às vezes, quando a gente fala aqui no programa, parece que a gente é orgulhoso. Olha o que Santa Teresinha disse. A humildade é verdade. Então, quando a gente está falando a verdade, a gente não está sendo orgulhoso. A gente está sendo apenas verdadeiro. A humildade é a verdade. Aceitem. Era o último profeta. O lugar é sagrado, merece respeito.